Vamos lá, pessoal. Voltamos para a segunda parte do tema de hoje, né, pessoal? Qual o tema de hoje? Tema muito polêmico aí, tá? Muito vai se coçar da cadeira, vai se coçar aí da poltrona, da cama, tá? Quando assistir esse vídeo. Então, qual o tema que a gente tava falando aí na primeira parte? A gente falou um monte de coisa aí, não foi? É o nosso tema. Qual é? Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar minha cola. Cadê? Não, não tem tema hoje, tem aqui. O que é o véu do esquecimento? Então, o que é que a gente viu na primeira parte, pessoal? O que a gente falou aí, o que era esse véu do esquecimento? Então, vamos fazer uma retrospectiva 2025 sobre o véu do esquecimento, tá? Então, ele diz que o véu do esquecimento é um conceito espiritual, né? Então, tem a ver com a nossa espiritualidade, que se refere ao esquecimento da consciência, né, do espírito, das vidas passadas quando reencarnamos. Então, quando reencarnamos aqui, aquela consciência, a gente esquece o que aquela consciência era, que fez em outra vida passada, tá? Esquecemos totalmente, tá? E isso responde a pergunta que o camarada colocou lá, o versículo da Bíblia, o camarada colocou no meu sonho. E eu estava respondendo ele lá no meu sonho sobre isso aqui. Que coisa, que doideira, né, pessoal? Digo, pronto, irmão Samuel agora precisa tomar um remédio aí que tá. O cara respondendo sobre reencarnação no sonho ao cidadão de um grupo religioso. Não, não. Ele precisa tomar o remédio. Irmão Samuel não tá certo da cabeça, não. E aí, pessoal? Será que eu tô certo da cabeça ou não? Eu já perdi totalmente o juízo. Então, por quê? Porque ele fala que se refere ao esquecimento da consciência. Não é da memória, tá? Memória não está no cérebro, né? Da consciência da vida passada quando reencarnamos. E ele fala, é um mecanismo, então é um mecanismo de defesa que não permite, né? Que permite reconhecer o progresso moral e espiritual. Então, não permite você lembrar das coisas para não atrapalhar agora a sua caminhada no presente, tanto moral, ética e espiritual. Você está vindo agora como um novo, uma nova pessoa aqui, né? Não uma nova consciência, porque a consciência nunca é nova, tá? Mas como uma nova pessoa, outro nome, outro tempo, então tá vindo para poder colocar aquele plano, aquela missão que Deus mandou você fazer. Que às vezes a gente não conseguiu fazer em outras vidas. A gente vê aqui, já errou aí, não conseguimos entender, não ouvia a espiritualidade, não conseguimos ouvir a intuição. Então, tropeçamos aí pelas pernas, pelo braço, fizemos aí besteira, tá, pessoal? E aí, o que é que aconteceu? A gente volta de novo, tá? Para a gente colocar aquela missão de vida que a gente fez. Você só vai voltar para o Pai, para Deus, quando você cumprir a sua missão, atingir o nível da frequência a qual você foi determinada. E é por isso que quando você tem que estar aqui, você tem que vir para a espiritualidade para deixar essa intuição guiar você. Para você lembrar o que realmente você veio fazer, quem é você. Você é uma consciência. Não ficar apegado a esse ego.
Então, você tem que quebrar todas essas barreiras. É a nossa caminhada aqui, tá, pessoal? Por isso que quando eu começo o vídeo, vocês, quem me conhece já sabe, quando eu começo o vídeo, eu disse, graças a Deus, mais um dia a nossa consciência nessa realidade. Por quê? A gente está nessa realidade, a nossa consciência, tá? É mais uma oportunidade de a gente fazer o bem. Então, toda oportunidade que a gente vem, vamos aproveitar para fazer o bem, tá? Vamos aproveitar. Aí o que é que a gente viu? A gente viu como é que funciona o véu do esquecimento. Ele diz, permite que cada espírito reencarne sem memória consciente da sua vida passada, possibilita que nos concentremos nas experiências atuais, se a sobrecarga dos erros passados, orientarmos pela intuição, pela lição acumulada em outra encarnação, e em um recurso que nos ajuda a focar no presente e construir o futuro melhor. Então, esse véu vai ajudar a gente a focar no presente, nessa vida, e focar no para construir um futuro melhor. Então, você só vai construir um futuro melhor se você começar a atingir a frequência elevada, começar a cometer virtudes aqui espirituais elevadas. Então, você vai ter um futuro melhor, tá? É isso. Aí ele fala, o véu do esquecimento comprova a existência da reencarnação. Então, comprova, tá? Ou seja, que nascemos, morremos e renascemos diversas vezes. Diversas vezes. Em um novo corpo. Porém, com o mesmo conhecimento e experiência de vida passada. Foi por isso que uma pessoa aqui colocou um vídeo para mim nas minhas redes sociais aí, que uma criança, né, tinha 3, 4 anos. Nossa, ela tocava o piano, tá? Parecendo aqueles maestros que estuda aí a vida toda. Parecendo aquele maestro que estuda a vida toda para tocar no concerto aí. Então, a criança, a mãe colocou ela no colo, e aí a criança. Ó, então, pessoal, quem é que ensinou essa criança a fazer isso? Aí muitos falam, o dom da criança. É o dom de quê? De que aquela criança, em outra vida, ela já foi um músico, né? Então, ela tem um conhecimento, experiência de vidas passadas. Ela já foi músico. Então, ela chegou aqui, ela começou a lembrar como é que colocava os dedos das notas. Então, naturalmente, o dom dela está saindo. Entende? Aí ele fala, e se é assim, por que não é bom lembrar do que fomos ou que fizemos? A resposta está na chamada véu do esquecimento. Então, por que não é bom? Ele disse, porque se entendido como a perda temporária, sem memória e sem vida e da vida passada. Então, o véu é isso. Ela é entendida como uma perda temporária da consciência de a sua consciência já viveu muitas coisas, então ela perde isso. Ela está vivendo agora. Por isso que a gente tem que focar no aqui e no agora. Tem até um vídeo falando sobre isso, tá? Aí a gente viu na primeira parte que o véu do esquecimento só ocorre enquanto estamos encarnados. Então, quando desencarnamos, toda a nossa memória retorna. Então, quando a gente desencarna, a gente retorna as memórias que a gente viveu, tá? E pior que quando a pessoa desencarna numa frequência baixa, ele fica preso a essa memória aqui dessa terra. Porque ele está apegado às coisas. Por isso que você tem que evoluir, senão você não sai da roda. Você fica preso aí, tá? Aí ele fala, toda a nossa memória retorna.
há também um espírito mais evoluído que não passa completamente por esse véu. Foi na primeira parte, deu o exemplo de Cristo, né? Ele não passou por esse véu, ele não esqueceu nada. Ele sabia de tudo, ele sabia do que vinha fazer, ele estava ciente das coisas. Mas a gente, que é normal, tá? Errou muito, a gente passa por esse véu do esquecimento, tá? Aí ele fala, Platão, né? Platão, um dos grandes discípulos de Sócrates, filósofo, já mencionava sobre esse esquecimento do passado. Afirma haver uma barreira na memória do ser humano. Então, a barreira na consciência, tá? Não é na memória da cabeça, é na consciência da pessoa. Não deixa que a pessoa lembre, que é uma frequência energética. Quanto mais a gente tiver baixo, tá? Frequências baixas, a gente não vai abrir esse processo de lembrar quem a gente é. Por isso que a gente tem que ir galgando frequências, conhecimento para quebrar essa barreira. Aí ele fala, esse esquecimento acontece, pois se soubéssemos quem fomos, o que fizemos, certamente essa lembrança interferia na atitude que devemos tomar na vida presente. Ou seja, em nossa prova, em nosso livre-arbítrio. Então, interferia no livre-arbítrio, tá, pessoal? Por isso, isso é a prova. Se a gente tem livre-arbítrio agora, é porque o véu do esquecimento está com toda a força. Por isso, quando a gente vai para Cristo, o véu o véu do esquecimento é aberto, mas também você perde o livre-arbítrio. Você não pode fazer tudo agora. Você tem que agora obedecer a Cristo, a Deus, tá? Para você não voltar para a frequência das trevas, a frequência que vai levar ao esquecimento, tá? Então, é isso, tá, pessoal? Se ligue aí, tá? Por isso que a Bíblia ensina a gente, tá? Aí ele fala, nosso livre-arbítrio, então vai interferir no novo Deus. Aí o que mais? Ele fala, por isso Deus, se pela infinita sabedoria, não fez esquecer. Imagine aquele que cometeu ato contra alguém numa vida e hoje se vê na prova de viver junto, muito perto, como com esse alguém. Não é fácil, né, pessoal? Aí, se soubesse o seu passado, certamente ofendido não aceitaria conviver e não haveria a possibilidade desse irmão se reconciliar. Então, não haveria possibilidade, porque eu lembro, ele me fez isso. Não dá para eu conviver com esse cara. Então, por isso que o véu do esquecimento entra em ação, tá? Ele fala, com o véu do esquecimento, embora possa haver a sensação e intuição desse mal anteriormente cometido, como sabemos que se trata, esses irmãos se esforçarão para conviver melhor forma, vencendo a prova da reconciliação e do perdão. Então ele entra aí nessa reconciliação com essa pessoa energeticamente, né? Vai ter um impacto, porque eles eram inimigos, estavam numa energia, começa então a energia de amor, de alegria. É por isso que o amor vence o mal, tá? Mas o que? Se a pessoa tiver consciência disso, ela não tem jeito, tá? Porque ainda mais um mal, foi um mal muito forte, muito grande aí, tá? Aí ele fala, assim devemos entender que esquecer de nossa vida passada é um presente que não foi dado por Deus, para que na vida presente possamos aproveitar toda a oportunidade a partir de um novo ponto de partida. Porém, é importante observar que, embora não tenhamos lembrança de tudo,
o que fomos e o que fizemos, sempre temos uma voz de nossa consciência e nossa intuição, né? E nos deram algumas mais indicações, que não vai dar indicações. Aí ele fala, por isso mesmo, sobre o véu do esquecimento, a intuição desempenha um papel essencial. Ela funciona como um guia interno. Então, por isso, pessoal, a gente tem que estar nessa intuição, ouvir essa intuição. Ela coloca aquele desejo, ela começa a falar com você. Não endureça para isso, tá? Que ela vai guiar você para o bem. Ela funciona como um guia interno, trazendo fragmento de conhecimento acumulado ao longo de várias existências. Assim, ajuda a tomarmos decisões mais conscientes e evitar repetir erros antigos. Então, vai evitar de a gente cair no mesmo erro. Tá, pessoal? Essa voz da nossa consciência, a intuição, ela tem que estar guiando a gente. Porque a gente está aqui, não lembra de tudo, às vezes estamos cegos. Então, por isso que precisamos do guia da espiritualidade. Precisamos seguir essa intuição, precisamos seguir isso. Porque não sabemos de tudo. Aí ele fala, além disso, a intuição aponta para um futuro. Dessa forma, ela nos prepara para um desafio e a oportunidade de agradar, permitindo que nos alinhemos ao nosso propósito maior de crescimento espiritual. Então, cada oportunidade de agradar a Deus, de fazer o bem, a gente tem que aproveitar, pessoal. E aí a gente vai se alinhar ao nosso propósito maior de crescimento espiritual. Ele fala, durante o sono, o véu do esquecimento se afrouxa temporariamente. É porque a gente relaxa, né? A nossa consciência sai. Nesse estado, né, de consciência, o espírito experimenta maior liberdade. Então, ele tem maior liberdade. Ele acessa passado, presente e futuro. Então, porque no mundo espiritual não existe tempo. A sua consciência não percebe o tempo como você percebe aqui. Mas quando você volta de um sonho aí lúcido, de alguma coisa aí aí você começa a esquecer, nossa, eu não lembro. Então, é o véu do esquecimento. É o véu do esquecimento trabalhando, pessoal. Entende? Todo mundo sente isso. Todo mundo pode colocar aí no comentário. Você já sentiu isso, pessoal? Que você acessou alguma realidade espiritual e depois esqueceu? É o véu do esquecimento. Então, por isso que é importante a gente estar tanto desperto nessa realidade como na realidade espiritual. E às vezes a gente fica dormindo na realidade espiritual, tá? Por causa do nossa frequência, do nosso magnetismo baixo. Então, não faz a gente abrir a nossa consciência no mundo espiritual. É por isso que a gente tem que trabalhar energeticamente para a gente melhorar a nossa frequência, porque quando a nossa consciência sair, a gente vai sair lúcido. É o que chama de projeção astral, sonho lúcido, saída do corpo, desdobramento. Eles dão vários nomes. Então a gente sabe quando a gente trabalha melhor a nossa frequência espiritual. Tá certo, pessoal? Precisamos fazer isso, tá? Aí a pergunta é, será que a Bíblia fala sobre essa véu do esquecimento, pessoal? Fala ou não? Vamos ler, vamos ler. É agora que os evangélicos vão dizer, nossa, eu quero ver aonde é que ele vai dizer que tem véu do esquecimento. Eu quero ver aonde. Calma, calma, tá? Relaxe, calma que a gente vai estudar junto aqui, tá, pessoal? Pera aí, deixa eu consertar aqui a câmera aqui, que tá meio torta aqui. Pronto. Então,
Vamos ler Salmo 88, versículo 12 até o 14. Vamos ler aqui, pessoal. Acaso nas trevas se manifesta a tua maravilha, e a tua justiça na terra do esquecimento. Então, aqui é a terra do esquecimento. Então, se você está na treva, tá, pessoal? Pode manifestar a maravilha de Deus, tá? Na sua vida, nas trevas. E a tua justiça, a justiça de Deus vai manifestar na terra do esquecimento. Então, todo mundo aqui está na terra do esquecimento. Então, o do véu do esquecimento. Como é que a Bíblia não fala do véu do esquecimento? Tá? Mas ele diz, o salmista, mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro, e de madrugada dirijo-me a ti a minha oração. Por que rejeita, Senhor, a minha alma e oculta de mim o teu rosto? Então, por quê? Se você tiver em uma frequência das trevas, Deus não vai poder ouvir a sua oração. O rosto dele não vai estar virado para você. Então, você tem que largar a frequência das trevas. Coisas que são frequências que levam a energia baixa. Porque senão Deus vai rejeitar, né? A sua alma, a sua oração que você está fazendo, não vai escutar. E vai ocultar o rosto dele. Você não vai ver, não vai abrir o véu para você ver. Tá? Então, o que a Bíblia fala mais, pessoal? Filipenses 3, versículo 13. Irmão, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás fica, avançando para que adiante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É isso que a gente tem que fazer, pessoal. Tá? Esqueço. Eu ainda não consegui. Ninguém conseguiu alcançar o prêmio ainda. Eu prossigo para o alvo, acho que esquecendo das coisas que ficou para trás. Que ficou para trás, ficou. Para que eu vou ficar lembrando agora de vida passada? Eu não quero nem lembrar do que semana passada eu fiz. Tá? Quanto mais da vida passada. Avançando para as coisas adiante, então prossigo para o alvo. Quem é o alvo? Cristo, né? Para o prêmio da soberana vocação de Deus. Então, você foi chamado, despertou a consciência para você prosseguir a sua jornada espiritual. Você vai ficar querendo voltar agora no passado. Para quê? Você está em Cristo, você é uma nova criatura. Siga o seu caminho. Vá para frente. Tá? Mesmo que não lembre das coisas que você foi, que você fez, siga a intuição. A intuição vai guiar você. Ele é um guia interno. Você viu ele falar lá? Entende? É isso que você tem que se prosseguir. Seguindo, fazendo bem, seguindo o que Cristo está nos ensinando, entrando numa frequência mais evoluída. É isso que a gente tem que fazer. Tá? Aí ele fala, 2 Pedro 1, versículo 9. Todavia, se alguém não os possui, estão cegos. Só vê o que está perto, esquecendo da purificação dos seus antigos pecados. Então, ele fala que, todavia, se alguém não possui, então, as virtudes, né, elevadas, que Pedro estava falando da virtude, né? Colocar a virtude e amor, a virtude do conhecimento. Ele vem falando aqui nesse versículo, ele diz, se alguém não possui essa virtude, está cego. Está cego, está nas trevas. Então, está no esquecimento. Só vê o que está perto dela. Então, só vê o que está aqui nessa realidade. Esquecendo da purificação do seu pecado antigo. Então, ela esquece que teve até pecado antigo. Entende, pessoal? Viu como a Bíblia
a Bíblia fala com a gente, pessoal. Aí o que mais? Eclesiastes 5, versículo 20. Porque não se lembrará muito dos dias da sua vida. Porque quanto Deus lhe responder na alegria do seu coração. Então, por que Deus fez isso? Para responder com alegria no seu coração. Então, Deus vai responder você através da intuição. Por isso que ele diz, porque não se lembrará muito dos dias da sua vida. Você não vai lembrar, porquanto Deus responde na sua alegria do seu coração. Então, quem responde ao nosso coração é a intuição. É esse Deus que vai guiar você. Esqueça o que você fez em vidas aí, tá? Aí o que mais, pessoal? Miqueias 7, 19. De novo terás compaixão de nós, pisará nossa maldade e atirará todo nosso pecado na profundeza do mar. Então, Deus vai esquecer do que você cometeu. Quando você vem para Cristo, ele esquece tudo, joga na profundeza. Então, você cria um novo caminho para você. Uma nova vida. Então, não vá fazer besteira nessa vida, tá? Para não tirar você da frequência. O que mais? Hebreu 8, versículo 12. Porque lhe perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Então, quando você estiver em Cristo, não vai lembrar mais, pessoal. A maldade, tá? Vai esquecer. Você vem em Cristo, é apagado aquilo. E agora construa novas frequências elevadas, tá? É uma oportunidade que Deus está dando, tá, pessoal? A vida dessa pessoa. Porque se a gente lembrar de coisas que a gente fez aí tão miserável, tá, pessoal? A gente não tem... vai interferir aqui na nossa frequência. Não tem como, tá? Por isso que não é permitido lembrar tudo. O que mais? Jeremias 31, versículo 34. Ninguém mais ensinará o seu próximo, nem o seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor? Porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Porque lhe perdoarei a maldade e não lembrarei mais do seu pecado. Então, é uma profecia daqueles que, quando entrasse na frequência de Cristo, ninguém vai mais precisar ensinar. A unção, a espiritualidade vai ensinar ele, vai guiar o povo, porque só existe um que está ensinando. É Cristo, que é o verdadeiro pastor. Então, ninguém vai ensinar mais. Você conhece o Senhor? Não, todo mundo vai conhecer. De todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Tá? E vai perdoar os pecados da maldade e não vai lembrar mais. Então, quando vem para Cristo, você é uma nova criatura, não vai lembrar, e que o Espírito de Deus vai guiar você agora. Essa intuição vai guiar você, vai falar o seu coração para um caminho de evolução espiritual, não caminho da maldade como a gente estava, tá? Porque se a gente fica, não desperta, a gente fica na frequência ainda do pecado de Adão. A gente fica na frequência aí. E é isso que o inimigo lá fez com Adão e quer fazer com a gente. Mas Cristo pode quebrar isso aí, tá? Quebrar essa frequência. Aí, o que é que ele fala mais? Mateus 27, 51. Naquele momento, o véu do santuário rasgou em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e a rocha se partiu. Então, foi um momento que Cristo expirou ali, né? A morte dele física. Ele expirou, tá? Então,
E ali, naquele momento, deu legalidade que o véu do santuário, então, o véu que trazia o esquecimento, que ninguém podia ver, era isso que tinha em Israel. Tinha um véu, ninguém poderia passar daquele véu, tá? Não era assim que tinha lá em Israel? Tinha um véu. Então ninguém poderia passar porque o véu era o véu do esquecimento. Então, Cristo rasgou isso aí na morte dele, de cima, de alto a baixo. Chega a terra e a rocha se partiram ao meio. Tá? Então, por isso que na morte de Cristo, para dar acesso a gente entrar no santuário, no lugar santíssimo. Senão a gente não ia entrar no santuário. Então ele rasgou de cima a baixo o véu. Então, quando a gente entra nesse santuário, então lá tem a presença, o Santíssimo, lá a gente começa a acessar muitas coisas, muitos conhecimentos. Entende, pessoal? Porque Cristo é o que vai ligar a gente à espiritualidade, a Deus, e tirar a gente dessa roda de samsara através do o véu sendo rasgado. O que mais? Salmo 109, versículo 13. Desapareça a sua posteridade e o seu nome seja apagado na seguinte geração. Então, seu nome vai ser apagado, tá? Porque você não vai existir. Por exemplo, meu nome aqui é Samuel, né? Em outra geração, eu não vou existir mais com esse nome. A minha consciência vai ter outro nome aí que eu vou estar usando. Então, seja apagada, vai apagar, né? Desapareça a sua posteridade, então, seus familiares, né? E seu nome seja apagado na seguinte geração. Então, na geração seguinte que vir, você já vem com outro nome, já vem outro corpo e outra família. Nossa, pessoal, não é fácil, tá? Então, você vê que a Bíblia está falando sobre esse véu do esquecimento, que vai ser apagado. A sua consciência, então ele está falando com a sua consciência, olha, vai apagar, você vai vir novo aí, tá? O que mais, pessoal? Salmo 34:16. Ó Senhor, porém, volta o rosto contra aqueles que praticam o mal. Apagará da terra qualquer lembrança deles. Então, todos aqueles que estão praticando o mal, pessoal, estão numa frequência baixa, né? Não é uma frequência evoluída, tá, pessoal? Então, o que é que Deus vai fazer? Apagará da terra qualquer lembrança dele. Então, vai apagar. Ele não vai se lembrar mais. Para ver se dá outra oportunidade para eles atingir a frequência. Porque eles não atingiram, tá? E Cristo está aí para nos ajudar nessa frequência evoluída, tá, pessoal? Veio nos ensinar vários ensinamentos maravilhosos, evoluídos, para a gente entrar nessa frequência. Mas será que todo mundo quer? Essa é a pergunta. O próprio Paulo fala lá, Deus quer que todos cheguem ao arrependimento e ao conhecimento pleno do Filho de Deus. Deus quer que você chegue à mesma frequência que Cristo estava. Mas será que você quer? Essa é a pergunta. Por que você pode escolher? Porque o seu livre-arbítrio está aqui. Então, o véu do esquecimento está em você. Tá? Não tem para onde fugir, tá, pessoal? Os evangélicos vão ficar assim, nossa, esse cara aí só não sei não, da onde que ele tá tirando tudo isso? Eu tô tirando leite de pedra, né, como aconteceu lá com Moisés. Bater para sair água, aí sai leite da pedra. Eu tô igual lá a Moisés, tá, pessoal? Aí, o que mais, pessoal? A Bíblia fala.
Mateus 17, versículo 10 e 12. Eu quero que vocês prestem bastante atenção aqui, tá? Porque é Cristo mesmo que está falando sobre a encarnação. E as pessoas não entenderam naquela época. Só os discípulos de Cristo entenderam. E pessoas agora não entendem também. Aí o que é que ele fala? Ele fala, Mateus 17, versículo 10 e 12. Mas os discípulos perguntaram a Jesus. Então, discípulo de Jesus, né? Por que, então, os escribas dizem ser necessário que Elias venha primeiro? Então, fez uma pergunta a Cristo, os discípulos, que ele estudando os escribas, diz assim, olha, o Messias não vem enquanto Elias não vir primeiro. Está lá escrito, porque os escribas estudavam isso. Aí o que é que Jesus respondeu ao discípulo dele? Ele disse, versículo 11, Jesus respondeu, de fato, então, é verdade. O Messias não pode vir, o Filho do Homem não pode vir, enquanto Elias não vir. É uma verdade, de fato. De fato, é verdade, né? O que eles estão falando é verdade, os escribas. E agora? Então, como eu vou responder se você fala que é o Filho do Homem? Ele disse, Elias virá e restaurar todas as coisas. Está escrito. É uma profecia que o Elias viria e restauraria todas as coisas para a chegada do Filho de Deus, o Filho do Homem, o Messias. Os escribas sabiam disso, pessoal, porque ele estudava. Escriba é aquele que escrevia, estudava as coisas da lei. Ele sabia disso. Foi por isso que o discípulo falou com os discípulos, olha, o Messias não vem antes de Elias vir. Foi por isso que muitos não sabiam que era Cristo ali, tá? Por isso que o judeu rejeita o Cristo, tá? Por isso que ele rejeita Jesus. Até hoje, tem muitos judeus que rejeitam a Jesus, porque o Elias, ele está esperando o Elias. Tá, pessoal? Mas o que é que Cristo fala para o discípulo? Restaurará todas as coisas. Aí, versículo 12. Eu, porém, lhe digo que Elias já veio. Já veio. Então, Cristo Jesus está falando para ele, para o discípulo, Elias já veio. E o que é que fez? E não reconheceram. Por que não reconheceram? Porque os judeus, eles estão pensando que o Elias ia voltar daquela forma como ele foi arrebatado. Com aquele mesmo veículo, com aquela mesma forma. Mas esse Elias, ele vê como João Batista. Ele já veio em outra encarnação, já veio como João Batista. O espírito de Elias. Tá? E isso comprova porque Elias, ele se alimentava de mel e de gafanhoto e ficava no deserto. E foi o que aconteceu com João. Ele foi para o deserto e se alimentava de mel e gafanhoto. Então, pela própria característica, João já estava dando de que era o espírito de Elias. Mas eles não perceberam, porque eles achavam que Elias ia voltar, tá? Com o mesmo corpo, com o mesmo veículo que ele viu Elias subir na carruagem, né? De fogo, né? Não foi isso? Ele achava que Elias vai voltar naquela mesma, com o mesmo corpo. Então é por isso que os judeus estão esperando Elias. Você vê os escribas, ele estava estudando. O Messias só vem quando Elias vier restaurar aí para ele chegar. Mas o que é que Cristo falou para o discípulo?
Porém, eu lhe digo que Elias já veio e não reconheceram. Por quê? Porque ele veio como João Batista. Pelo contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem, né? Ele, Cristo, irá sofrer na mão deles. Então, João Batista sofreu, né? Você viu que ele foi degolado, né, pessoal? Sofreu porque ele não conhecia ali que era Elias. O espírito de Elias ali estava em João Batista. E é por isso, por esse trecho aqui, pessoal, que os judeus acreditam que ainda o Messias não veio. Ele está esperando o Elias. O Elias que subiu para o céu. Mas ele não sabe que veio o espírito de Elias, encarnou, que nasceu como agora João Batista e preparou o caminho de Cristo. Tá? Isso é a prova da reencarnação. Ele não veio no mesmo corpo, Elias não veio no mesmo corpo. Tá? Mas Cristo falou. E aí, quem é que está mentindo agora? Jesus falou que o Elias já veio. E aí foi o que os discípulos entenderam que ele estava falando de João Batista. Então eles entenderam. Tá? Mas outros judeus ainda não entendem isso, tá? Ele não entende, tá? Que o Elias já veio como João Batista e tanto que ele dava a característica. João Batista foi para o deserto, por isso que ele diz, eu sou a voz do que clama no deserto, tá? Como Elias falava, eu sou a voz do que clama no deserto, a voz do Senhor, tá? E ele se alimentava de mel e de gafanhoto. A mesma característica de Elias lá. Ele ficava no deserto e se alimentava de mel e de gafanhoto. Entende, pessoal? Entende como as coisas acontecem? Então, essa é a prova da encarnação. Reencarnação, tá? Que Cristo deixou isso aqui já para... Ele não pôde tirar essa passagem, a Matrix, porque a Matrix tirou vários outros livros que falavam sobre a encarnação. E sobre esse véu do esquecimento, que a humanidade entrou no esquecimento, entrou nas trevas, tá? Que escuridão, esquecimento é treva. Então, luz é conhecimento, é expansão da consciência. Então, representa tudo isso. Tinha muitos livros e foi tirado, mas Cristo falou aqui para os discípulos dele. E está registrado, e ninguém pode tirar. Tá? Ninguém pode tirar, negar essa verdade. Tá? Então, ele disse que, pelo contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem irá sofrer na mão deles. Então, é Cristo, ele sofreu. Então, você vê que Cristo também, ele sabia de tudo. Você vê que era uma consciência elevada, ele não tinha o véu do esquecimento, como a maioria das pessoas. Porque ele era um ser evoluído. Então, ser evoluído, pessoal, ele pode reencarnar aqui, ele reencarna. Mas ele, como é que se diz? Ele não vem com o véu do esquecimento. Agora, um ser não evoluído, ele tem que vir com o véu do esquecimento e ele tem que ir galgando a expansão da consciência dele. É o que a gente está fazendo, tá? A gente não veio aqui sabendo quem era, a gente ficou preso na Matrix, tudo, e agora a gente está tendo a evolução da nossa consciência. A gente está começando a evoluir, fazer as coisas, tá? É isso que a gente tem que fazer, pessoal. Esquece, tá? O que a gente viveu, a gente já viveu. A nossa consciência está vivendo aqui agora. Eu estou agora aqui nessa realidade como Samuel, um jovem da periferia de Salvador, tá? Vocês aí sabem
qual é a realidade que você está vivendo, tá? Que a sua consciência está experimentando. Cada um com seus problemas, cada um com suas dores, cada um com suas dificuldades dessa vida. Mas estamos aqui, tá, pessoal? Nessa realidade, dando a oportunidade da gente fazer o bem, entrar numa frequência, evoluir a nossa consciência, para a gente chegar até a estatura, a frequência de Cristo, porque Cristo é o nosso, como é que se diz? Nosso modelo de espiritualidade. Então, Cristo é o nosso modelo, a gente tem que chegar ali naquela frequência. Então, a gente está trabalhando. Vocês que despertaram, acordaram, você tem que trabalhar nessa evolução, tá? Nada essas coisas daqui dessa tem que atrapalhar o nosso trabalho de a gente expandir a nossa consciência, tá? A gente vivemos aqui, tá? Então, você vê que de manhã eu estava fazendo as coisas do almoço, mas acabou lá, é coisa para alimentar nosso corpo, eu vim fazer o estudo e vim gravar o vídeo aqui para vocês. É isso, é daqui agora é assim, pessoal, tá? A nossa missão aqui é sempre expandir a consciência. Vamos equilibrar as coisas, tá? Equilibrar, porque a gente está vivendo aqui na carne, por exemplo. Eu tenho minhas filhas, tenho ali não sei o que para alimentar aqui. Vocês têm a sua dificuldade também, devem ter seus filhos, seus parentes, suas coisas, você tem que fazer. Mas não esquecendo que a gente tem uma responsabilidade do nosso crescimento da nossa consciência. Porque a gente foi chamado. Então, todos nós que somos chamados de espiritual é para entrar nessa... sair desse véu do esquecimento e entrar agora na evolução espiritual, para iluminar. Então, trazer iluminação é trazer consciência, é trazer entendimento. Tá certo, pessoal? Essa é uma verdade da espiritualidade que precisava ser dita. Foi por isso que eu preparei esse estudo, tá? Para que vocês ficassem sabendo dessa verdade, tá? Porque muitos falam aí em grupinho ainda secreto, muitos falam ainda tal, mas essa é uma verdade. Então, eu uni tanto a espiritualidade como uni a Bíblia aqui, uni várias coisas aqui, tá? Porque tem separação, tá? Principalmente os evangélicos não estudam sobre isso. Mas existe véu do esquecimento, livre-arbítrio, tudo na Bíblia, tá? Tá certo, pessoal? Agradecer a vocês, acabou o versículo. Eu espero que esse estudo esclareça, tá? Eu tive que fazer esse estudo hoje porque eu tive um sonho lúcido, né? Aonde eu debatia com... Eu contei isso na primeira parte aí, que eu debatia com um cidadão de um grupo religioso, evangélico, o qual ele usava aquela passagem bíblica que diz que ao homem está determinado morrer uma só vez. Então, irmão, não existe reencarnação, só é uma vez só. E aí, pessoal, como é que você vê? E eu, no sonho, eu explicava esse versículo para essa pessoa. E os pessoal tudo parado, ouvindo, me ouvindo, eu explicar. Sabe o que eu explicava no sonho a ele? Eu dizia, qual é o homem? Então, quem é a gente? Por isso que a gente tem que descobrir quem é a gente. A gente é a consciência. Então, ali está falando ao homem, o homem do ego, está não a consciência do homem. Então, está falando ali a consciência do homem, está determinada a morrer uma só vez e não voltar mais? Não, está falando o homem, então o homem do ego, esse homem que foi criado aqui, né? O eu inferior, está determinado a morrer uma só vez. Então, se eu morrer aqui, Samuel não volta mais. Eu já posso vir como outra. Ou então, se acontecer a ressurreição nesse tempo, aí eu volto
com a consciência e posso voltar no corpo, né, de Samuel. Mas enquanto não acontecer isso, a gente tem um processo de voltar, né? Se eu não atingir a frequência evoluída, eu vou voltar em outro corpo, em outra geração. Vai ser tudo apagado. Eu não vou lembrar mais que existiu Samuel nem nada. Eu não vou lembrar mais nada. Tá? Esqueça, Samuel que viveu lá, lá em Salvador não existe mais. Acabou. Então, tá falando desse homem. Não tá falando da consciência. Então, o homem, a gente é a consciência. E a consciência é um espírito, ele não morre. É esse espírito é que reencarna em vários outros veículos. Entende? Essa é a explicação. Então, quando fala ali, o homem está determinado, morreu essa vez, então, o homem do ego, o homem do desejo, não a consciência, está dizendo ali, está determinado a consciência do homem morrer uma só vez? Não, não está escrito isso, está escrito, o homem está determinado, então o homem do ego, o homem do desejo, né? Entendeu, pessoal? Foi isso que eu estava explicando nesse sonho, né? Sonho lúcido aí, para essa pessoa desse grupo religioso aí, tá? Explicando, e muitas pessoas parado, tudo olhando assim, nossa, eu nunca vi uma explicação dessa, não. Ficaram abismados. Eu digo, não, é espiritualidade, tá? Por quê, pessoal? Eu falo sempre no meu vídeo, a gente não é esse corpo, a gente é a consciência. Não é que eu falava tanto no meu vídeo, eu vou ter que vir falar tudo isso de volta. A gente não é esse homem aqui do ego, não é esse corpo, não é esse pensamento, a gente não é isso. A gente é a consciência. Então, Paulo está falando ali que vai morrer, esse homem vai morrer, está determinado a morrer uma só vez, não vai existir mais. Não vai existir mais outro Paulo. É por isso que os judeus estão esperando o Elias até hoje. Ele está pensando que existia aquele Elias que existiu. Elias veio como João Batista, eles não perceberam. Entende, pessoal? Então, isso é para os evangélicos, tá? Eu respondi lá, o religioso lá no meu sonho lúcido. Então, estou falando aqui para vocês, tá bom, pessoal? Então, agradecer a vocês, tá? Obrigado pela sua preferência. Eu vi aí que a visualização aumentou, tá, pessoal? Esse vídeo aqui é bom para os novos aí, tá? Ele estudar isso profundamente, tá, pessoal? Foi um vídeo desse que eu falei, que o cidadão foi estudar, pesquisar sobre reencarnação. E ele viu que tinha tirado da Bíblia a reencarnação. Ele disse, irmão, você tem razão. Nossa, e ele era evangélico, tá? Depois de você tem razão, porque ele foi pesquisar, tá? Ele não ficou na crença dele preso ali. Ele ouviu tudo que eu falei e foi pesquisar e viu e me deu razão. Mas a razão não é minha. Isso está acontecendo aí, pessoal. Independente de religião, doutrina aí, está acontecendo isso aí. Isso é uma coisa natural da espiritualidade. Tá certo? Agradecer a vocês. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!